A nossa convidada de hoje foi inspiração para muita gente. Essa pandemia teve uma coisa muito boa para o nosso time, que foi aproximar todas as cidades, todos os estados. Então, graças a esse momento que a gente está vivendo e toda a estrutura ter passado para o online, acabou que a gente, todos tiveram acesso a pessoas que não tinham muito hábito de estar junto todo mês. E atendendo a pedidos, muitos me pediram para a Marta falar um pouquinho de como é o trabalho dela. Mas essa mulher também, de falar, não, porque de fazer eu sei que ela já né? Mas também sobra tempo para falar. Então ela vai... Mas vamos contar um pouquinho dela? Vamos mostrar aí vamos apresentá-la, tá? Então, a Marta está com a gente já há bastante tempo. Ela mora no interior de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. E o produto que fez a Marta vir para o nosso negócio foi o ômega 3. Porque ela já trabalhava com uma outra empresa de venda direta em multinível, muito forte também. Só que essa empresa passou por alguns problemas e ela se viu na mão, com um produto que era o carro-chefe dela, que era o ômega 3. E ela já tinha um trabalho baseado no ômega 3 e graças a uma pessoa da nossa rede, amigo dela, deu um toque nela. Eu acho que você devia avaliar a Amway, porque a Amway tem um dos melhores ômega 3 do mercado. E ela, depois de alguma resistência, mas ela conseguiu abrir ali o coração e testar o nosso ômega para nossa sorte. E ela está aí já há muito tempo com a gente. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória de sucesso. A gente tem aqui um resumo. Não dá para colocar tudo na tela, mas para vocês terem uma ideia, E quem está aqui, Simone, é porque fez ao longo do mês 400 pontos, não é isso? 100 por semana? Isso. Ou os antigos e os novos fizeram pelo menos 150 pontos pessoais. Pessoais, Então, olha só de volume pessoal. Na pandemia. Na pandemia, tadinha, eu estou com uma pena dela, uma inércia, ela ficou engessada, ela não pôde trabalhar direito. Então, olha o que ela vem fazendo nos meses de pandemia, tá? Olha lá. Em abril, ela fez 1.501 pontos pessoais. Tá? Em abril. Aí, em maio, que ela ficou com raiva, Ficou com raiva. Então, mãe, vou... Não, isso ela achou quando eu liguei para ela no início da pandemia, que ela não ia vender, que o mundo ia parar. Aí foi, olha o que deu aí, ó. Mais de 3.000 pontos. Não, vai com calma, não precisa ser tão agressivo assim. Ela tirou um pouquinho o pé do acelerador em junho, então foram 2.900, um pouquinho. Um pouquinho. 2.916 pontos. E já em julho, 1.828 pontos. O interessante é que tem gente que fica nos mandando mensagem, Vou passar a Marta. Quer dizer, a Marta, ela se tornou o coelho da prova, Não tem aquelas provas de corrida? Eles lançam o coelho na frente. O que é mais interessante, e a Marta foi uma inspiração para um treinamento que eu tenho, da importância, acompanhando o trabalho dela e o resultado dela, ela tem um produto de trabalho. Ela escolheu desde o início um produto para focar. E quando a gente faz aquele treinamento como ganhar dinheiro com a Amway, um dos pontos que a gente aborda é a importância de escolher o seu produto de trabalho. Então, se é Glister, tem estoque da Glister. Se é Nutrilite, escolha
qual produto da Nutrilite você vai trabalhar. E a Marta é o exemplo de que isso dá certo. E olhando todo o trabalho da Marta, eu não vou me arriscar a falar a data de entrada dela na Amway, ela mesma vai falar para vocês, mas ela já está com a gente, se não me engano, há 7 anos ou mais. 7 para 8 né? anos. Isso. 7 para 8 anos. E essa consistência dela vem nesse tempo todo. Isso não é uma fase. Isso é uma consistência desde o início do trabalho dela. E desde o início, o trabalho dela foi baseado no ômega 3. Então, ela se aperfeiçoou no ômega 3, sempre teve ômega, né, em estoque, que eu acho que é o diferencial, ter a pronta entrega, você ter e não esperar para depois, né? Eu acho que o trabalho da Marta e o resultado que a Marta tem ao longo desses anos mostra que o universo conspira daquelas pessoas que agem de maneira empreendedora, né? Se arriscam. Então, eu lembro que o primeiro pedido da Marta, se não me engano, foram 70 ômegas, né? Você lembra disso? Eu lembro porque a Emma ligou. A Emma ligou, lembra? A Emma ligou. Você lembra que a Emma ligou? Deixa eu olhar aqui. Eu não lembro a cor da minha cueca. Deixa eu ver. Eu lembro, porque você lembra? A menina ligou e falou: Simone, tem uma pessoa aqui na sua rede que está querendo comprar 70 ômegas. É isso mesmo? Não tem erro, não. É tráfico. A Emma pensou assim: o que é? Não queriam liberar o pedido dela, né? Então, assim, aí a gente entende a seriedade, o trabalho, e nada melhor do que a própria Marta para poder interagir com vocês e contar essa história. Mas olha, a maior prova de que essa produtividade pessoal já vem de longas datas, não é uma coisa de agora, tá? Olha um pouquinho de suas conquistas, né? Então, em 2015, tá aqui a prova, ó, campeã geral de vendas, isso lá em 2015. E nessa época, né, a gerência da Emma nos falou que ela era campeã do Brasil, que ela mantém o título, né, já por vários anos, mas como ela é especializada em Nutrilite, quando o Doug DeVoe esteve no Brasil, no evento aqui no Rio de Janeiro, todos sabem, né, que estão aqui nessa sala, que a linha xodó da Amway é a Nutrilite. Ela, junto com a irmã dela, que na época fazia o trabalho conjunto com ela, receberam um convite de participar desse evento aqui no Rio de Janeiro, quando o Doug DeVoe esteve aqui no Rio, para um congresso, né, da venda direta mundial. Então, eu acho que foi um momento muito especial, tanto para a Marta quanto para a irmã dela, a Inês. E por que ela recebeu esse convite? Porque nesse momento aí dessa foto, ela foi reconhecida como campeã de vendas das Américas de Nutrilite. Ninguém do Canadá para baixo vende mais Nutrilite do que essa dupla dinâmica aí. E hoje a Marta toca o negócio sozinha, mas tenho certeza que a parceria com a irmã foi importante lá para o início dela. Tá? Vamos chamá-la? E com vocês, Dona Marta Hidalgo, direto de Santa Bárbara do Oeste. Pode falar, Dona Marta. Oi, Marta. Oi, boa noite a todos. É um prazer imenso para mim, né, estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Oi, Marta. Vou fechar a nossa câmera. Fica à vontade aí, se quiser se apresentar, contar um pouquinho como foi o seu início. E deixo aqui para todos, né, interagirem com a Marta. Os co-anfitriões podem interagir por áudio, desde que tenha a disciplina de depois fechar o áudio. E os demais, se quiserem interagir pelo chat, fiquem à vontade, tá ok? Obrigada, Marta. Fica à vontade. A sala é sua.
Eu que agradeço, né? Então, como você mesma contou, Simone, há 9 anos atrás, eu já era cadastrada há um tempo em outra empresa, né? E eu já tinha começado a fazer um trabalho com ômega 3, porque eu tinha um salão de beleza, a minha família já tomava o ômega, já tinha resultados satisfatórios, né? Inclusive, minha mãe já quase não andava mais quando ela começou a tomar o ômega. O meu pai também tinha problemas sérios do coração, 2 cirurgias peito aberto, ponte safena, mamária, angioplastia, e já estava numa situação crítica novamente. E devido ao resultado que eu tive de socorrê-lo num dia que ele estava infartando com ômega 3, eu passei a confiar nesse produto. E a gente falou, por que não divulgar esse produto? Então, trabalhava eu juntamente com a minha irmã, e a gente começou a falar para as nossas clientes. E um dia eu tive uma visita, né, de um primo meu, que ele é muito bem conceituado aqui na cidade, e ele é radialista, e ele é muito conhecido, muito querido aqui na cidade. E esse primo chegou muito triste, porque por diversas noites ele tinha passado no hospital com a mãe dele, com a pressão totalmente descontrolada. E se não bastasse isso, ele disse que ele estava com uma dor na perna, que ele não aguentava de dor, colocava a perna para cima, colocava para baixo, nada adiantava, e ele estava com medo porque o pai dele, que era irmão da minha mãe, havia falecido, né, com câncer. Então era uma preocupação muito grande dele. Aí falei para ele, olha, lá em casa o que está dando certo é o ômega 3, uma empresa que eu vendo. Eu falei, não sei se vai resolver os seus problemas, mas eu acho que valeria a pena você experimentar. Ele me pediu de cara já 2 frascos. Você tem aí, Marta? Eu falei, tenho. Então me dá 2 frascos. Vou levar um para mim e um para minha mãe. Se esse produto for bom, Marta, eu vou te ajudar a vender. E aí foi, né? Ele foi embora. 2 meses depois, que na época, o produto que eu trabalhava, ele tinha 60 cápsulas. Então, tomando uma por dia, dava para 2 meses. Quase no final dos 2 meses, ele voltou no meu salão. Já me ligou, reservando mais 2. E ele falou, Marta, esse produto é incrível. As pessoas precisam conhecer esse produto. Ele falou, eu vou te ajudar. Aí ele começou a falar com as pessoas. Inclusive, ele falou lá no programa dele, do meu produto, que ele tinha dor nas pernas, que a pressão da mãe dele estava controlada. E me passou muitos contatos, muitas pessoas que até hoje eu mantenho contato, né? E vendo o ômega. E eu lembro que naquele mês eu vendi 8 frascos de ômega. E eu fiquei super feliz. E essas pessoas são pessoas assim tão bondosas que elas também passaram a ter resultados. E a bondade delas fizeram com que elas também compartilhassem isso com outras pessoas. E nesse meio tempo também, meu irmão que tem farmácia, e ele não acreditava, ele tirava muito sarro da gente. Só que ele tinha um problema, que ele tinha caído um tombo e ele nunca mais teve... ele tinha muita dor na lombar, tinha feito fisioterapia, nada resolvia o problema dele, vivia à base de analgésico. E a minha mãe pegou 10 cápsulas e falou assim, então toma aqui para você ver se ele não era bom. Porque ele começou a reclamar de formigamento no braço. Como meu pai já tem problema de coração, então ele poderia também desenvolver. Aí no dia seguinte ele passou aqui e falou assim, e não é que o produto é bom mesmo? Eu já não senti formigamento essa noite. E aí ele começou a comparar, fazer testes com os ômegas da farmácia dele. E ele viu a diferença do ômega que eu trabalhava. Só que aí um dia fui fazer meu pedido, não tinha ômega 3. E as pessoas pedindo, não tinha ômega. Fui fazendo um caderninho assim, uma lista, já
de 2 meses sem ômega para entregar. E as pessoas esperando. E eu pedindo calma, paciência, porque o container estava preso lá no Porto de Santos, e as pessoas esperando, até que a minha mãe falou assim, eu não vou ficar sem ômega. Aí o meu irmão trouxe um frasco da farmácia para ela. Ela falou, Deus me livre, que ômega horrível, voltou minhas dores, não presta para nada. Aí um amigo meu já tinha comentado da Emma, mas eu não quis, eu fui relutante, porque ele falou que o ômega da Emma era melhor do que o que eu trabalhava. E eu peguei, assim, uma birra, sabe? Como assim é melhor, né? E aí a minha mãe falou assim, Marta, se você não experimentar o ômega do nosso amigo lá, eu vou pegar. Aí eu falei, não, então vou pegar de outra pessoa para não me comprometer. Aí peguei de uma outra pessoa que eu sabia que vendia a Emma, ela tomou um frasco e eu e a minha irmã repartimos outro frasco para experimentar. E o resultado para minha mãe foi incrível. E foi o que nos salvou, porque ali o nosso trabalho com ômega 3 iria terminar, né? E quando as pessoas começaram a tomar o ômega Nutrilite, eles viram a diferença. E foi assim, a fidelização foi muito melhor, porque o outro, as pessoas tomavam 1 ou 2 frascos e já não tomavam mais. Por quê? Não tinha o resultado satisfatório. Algumas pessoas tinham dores no estômago, porque o ômega deles é separado com acetona, então ficava vestígios de acetona, as pessoas reclamavam. Então, quando as pessoas começaram a ter esses resultados incríveis, elas fidelizaram. Eu tenho pessoas que desde aquela época de 9 anos atrás, até hoje, a família inteira dela toma. E me trouxeram muitos clientes. Tem também clientes que fazem questão de divulgar o meu produto. Por exemplo, eu tenho uma senhora que tem um bar, ela é uma pessoa muito respeitada na cidade, e ela pega o frasco do ômega, ela pede para mim escrever aqui no frasco o meu telefone, e ela coloca lá em cima do balcão dela. Todas as pessoas que chegam para pedir uma pinguinha lá no balcão, o meu frasco está lá. Aí ele fala assim, o que é isso aqui, dona Severina? Esse aí é o ômega 3 da Marta. É muito bom. Compra para você ver. Eu posso experimentar um? Pode. Aí a pessoa já abre o frasco, toma um ômega, e muita gente começou a tomar o meu ômega através dessa pessoa. Tem um outro senhor também, que ele gostou tanto do ômega, e ele, assim, uma pessoa, ele gosta, assim, de fazer o bem, de conversar com as pessoas. Ele saía nas casas, deixando um papelzinho com o nome ômega 3 da marca e o telefone. Aí ele deixava no portão, na caixa de correio, e as pessoas me ligam perguntando o que é isso. Aí quando eu explico, muitas pessoas se interessam, outras não, né? Mas o resultado tem sido incrível, né? No começo, eu precisei, assim, passar o ômega 3 a preço de custo para alguns familiares, inclusive tios, meus irmãos, minha família toda, né? Para que elas sentissem o benefício do ômega e depois elas passassem a falar com outras pessoas também. Então, hoje eu tenho, assim, uma clientela que eu posso falar que é fiel. Um dia desse eu liguei para uma senhora que tinha me ligado pedindo o ômega, e eu liguei porque eu ligo antes para confirmar se ela está em casa, né? E eu liguei para ela e falei assim, oi, boa tarde, eu queria saber se eu posso estar entregando o ômega 3 da senhora hoje. Aí ela, não, de jeito nenhum. Ômega 3 eu só compro da Marta. Aí ela não tinha entendido que era eu, né? Então, assim, aí quando eu falei que não, mas sou eu estou querendo saber se eu posso levar hoje o produto da senhora.
Então, realmente, elas brigam, né? Quando as pessoas ligam, elas falam que é só o meu que elas compram, né? Então, eu não, assim, conseguiria vender, ter tanto sucesso, se o produto não fosse maravilhoso, se não fosse um produto de qualidade, um produto de uma empresa séria, né? Isso não teria acontecido, essa corrente maravilhosa, né? Agora, o ômega 3, será que ele é milagroso? Não, ele não é milagroso. Ele faz uma limpeza, ele limpa as veias, vasos, artérias, ele limpa, ele desintoxica, ele desinflama. Um corpo limpo e desintoxicado, desinflamado, ele passa a funcionar melhor. E ainda tem um bônus, né, que é a vitamina E, que a vitamina E foi colocada ali para segurar o ômega mais tempo no organismo. Mas se vocês verem o que eu vejo, a pessoa, quando eu vou a primeira vez, a pessoa é toda enrugada, toda a unha quebrando, assim, encurvada. Quando eu vou a segunda vez, é uma pessoa diferente, uma pessoa feliz, uma pessoa que, assim, a pele melhorou, as unhas pararam de quebrar, e sem contar a saúde, né? E também, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, é que pessoas que, eu tenho casos, assim, muitos casos mesmo, né, muitos, mas alguns bem interessantes, pessoas que não conseguiam nem dirigir mais, por conta da depressão, ou da labirintite, e essas pessoas, depois que começaram a tomar o nosso ômega, elas se recuperaram totalmente. Pessoas que tiveram AVC, enquanto elas estavam tomando ômega, né, aconteceu alguns casos que a pessoa já fazia uso e teve AVC. Mas essas pessoas, elas não tiveram nenhuma sequela, nenhuma. Teve uma pessoa que ela tinha 50 e poucos anos e ela teve uma perda na família e aquilo abalou muito ela, que encontraram ela um dia desacordada na cama e ela foi direto para a UTI, ficou 8 dias entubada, né? E quando ela acordou e foi desentubada, ela não tinha sequelas nenhuma. E foi um AVC gravíssimo que ela teve. Os médicos, eles fizeram uma junta médica em volta dela e começaram a questionar ela, o que ela tomava antes de ter o AVC. Aí ela disse que ela não tomava nada. Não, você toma alguma coisa. Aí foram puxando, até que ela falou assim, olha, eu tomo o ômega 3 da Marta. Ainda ela falou desse jeito, né? Eu tomo o ômega 3 da Marta. Aí eles falaram, mas como que é isso? Aí ela falou que era um produto importado, de uma empresa séria. Aí os médicos se olharam e disseram para ela assim, que o fato dela não ter morrido ou ter ficado na cadeira de rodas se devia ao fato dela estar tomando o nosso ômega. E que agora esse ômega seria prescrição médica pelo resto da vida dela. E que ela deveria nunca deixar de tomar, né? Então, gente, algumas dicas que eu tenho para vocês em primeiro lugar, comece a tomar o ômega 3. Sinta ele no seu organismo. Faça a experiência com ele. Dê para sua família, para o seu pai, a sua mãe. Ofereça a preço de custo para eles poderem sentir o resultado, o benefício, né? Peça para todo mundo te ajudar a divulgar, falar para o amigo, para o vizinho, falar no grupo da família, né? Que está bem, que está se sentindo bem. Não podemos ter medo de oferecer o nosso produto. Porque nós temos aqui nesse frasco aqui, olha, do melhor produto do mundo. Esse ômega, ele já foi comparado por tanta gente, mas tanta gente, a maioria, vamos supor aqui que 50% das minhas clientes que passaram ao longo desses anos, elas já experimentaram tudo quanto é marca que vocês imaginam. Todas conhecidas por vocês e não conhecidas. Todas elas voltaram a tomar o nosso ômega porque não tiveram resultado igual o nosso. Então, esse produto
nós devemos ter orgulho, porque ele é o melhor do mundo. Se não fosse, eu não teria esses resultados aí, porque vender o produto é fácil. Agora, ter, assim, fidelização, aumentar a clientela, mesmo na pandemia, né, quando anunciou lá a quarentena, eu falei para o meu marido, já era, nosso trabalho acabou. Mas a Simone me ligou, me incentivou, não, Marta, agora que as pessoas vão precisar. E eu comecei a conscientizar todo mundo. Olha, agora que vocês precisam tomar. Agora, Dona Maria, agora que a senhora precisa tomar. Para aumentar a sua imunidade, para o seu corpo estar preparado. Se caso a senhora venha pegar, a senhora vai estar preparada para lutar. E até agora eu ainda não soube assim, de nenhum caso de alguém que seja cliente meu que morreu devido à pandemia. E a maioria é praticamente assim, 90% são idosos. Então, dê muita atenção para as pessoas idosas, porque a sua fonte de vendas é ali. Só que não faça isso só pelo dinheiro. Faça por amor a essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas já carentes. Muitas delas, elas são jogadas de um lado para o outro. E quando a gente faz amizade com elas e tem carinho por elas, pode vir quem for oferecer o ômega 3 para a pessoa. Elas não compram. Por quê? Porque você dá atenção, dá carinho para ela. E outra coisa, eu fiz questão de continuar indo presencialmente levar o ômega. Claro que a maioria preferiu ficar pela internet e tal. Mas como eu já fazia isso presencialmente, então eu tomo todos os cuidados, inclusive pela própria pessoa, né? Eu higienizo o produto, uso álcool em todas as entregas, máscara é muito importante, não entro na casa da pessoa, não pego nela, né? E tem dado certo, porque nesse momento elas estão carentes de uma companhia, de uma palavra amiga. Então é aí que eu, assim, mais do que o dinheiro, né, que hoje eu estou recebendo por esse trabalho, o que me deixa muito feliz de verdade, é poder ajudar essas pessoas e ver o sorriso nelas quando elas me vê. Porque elas sabem que o que eu estou levando ali para elas é saúde. Então, eu gostaria, sim, que vocês também aproveitassem essa oportunidade. Porque leva tempo? Leva. Teve épocas que caiu. Vocês viram aí. Às vezes é uma inconstante. Às vezes você faz mais pontos, vende menos, vende mais. Mas nunca... a gente tendo um produto tão bom quanto esse, nunca vamos deixar de vender. Então, pode vender aquele produto favorito seu, né? Às vezes é o Glister, às vezes é o Loki, né? Eu também estou aprendendo a vender eles com vocês. Mas nunca deixem de incluir o ômega 3. Se você não sabe o que indicar para a pessoa, ela fala assim, olha, eu tenho muita dor de cabeça, eu não durmo à noite. Comece incentivando ela a tomar o ômega 3. Por quê? Porque ele já vai começar limpando o corpo dela para ela receber a vitamina, o cálcio, e o alho e as outras coisas. Se ela puder já ficar com mais produtos, melhor, né? Mas em todas as suas visitas ou seus contatos, ofereça o ômega 3. Tenho certeza que em pouco tempo vocês vão ter muitos clientes de ômega 3. Obrigada a todos por me ouvir. Oi, Marta. Tem algumas perguntas aqui no chat para você. Tá pensando que a moleza não acabou, não. Agora, até de manhã com você agora na sala. A Clarice, eu acho que assim, uma coisa que você falou aí que é muito importante, né, Marta? É como todo negócio, nosso negócio é um negócio próprio, né? Isso. Então, o faturamento oscila, né? Então, tem meses que é melhor, tem meses que é melhor, tem meses que tem promoção, a gente investe mais em estoque, né? Isso. Não quer nem dizer que o outro mês foi tão ruim, é que você já
Eu lembro que nesse mês aí que você pontuou quase 3.000 pontos, teve uma promoção de ômega 3, lembra? Isso, foi a Emo que fez, né? A promoção. Eu já Você aproveitei. investiu pesado no ômega, Isso, Eu aproveito essas promoções. Então é importante assim, a gente entender que o nosso negócio ele oscila como qualquer negócio oscila, né? Só é importante a gente estar preparado para essas oscilações. No né? mês faz 3.040, no outro faz 2.900, oscila. Eu falo que enquanto algumas pessoas estão entediadas de ficar dentro de casa, tem dia que eu tô cansada, assim, cansada, porque eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus, e levando saúde, né, para as pessoas. A Clarice está perguntando se você só vende o ômega ou você indica também o Daily Plus. Não, eu indico também. A venda, é claro que 98% das vendas é o ômega 3. Os outros 2% é Daily Plus. Então você também, né, quando a pessoa permite, você Isso, também indica a importância do dele, né? Isso, só que elas acostumaram tanto com o ômega que, assim, é meio difícil de eu introduzir a vitamina, né? Porque geralmente são pessoas aposentadas, né? Pessoas que vivem com aquele salário regrado. Então, elas têm que escolher uma coisa ou outra. Aquelas que, por exemplo, às vezes elas aproveitam o final do ano, 13º, para pegar a vitamina também. Mas eu já tenho conseguido introduzir um pouco mais de Daily Plus junto com o ômega. Mas elas nunca trocam o ômega pelo Daily. Até porque o seu início do trabalho foi muito focado no ômega, né? Isso. Até pelo seu histórico com a outra empresa. Né? Então, assim, você foi ganhando também confiança nas outras coisas aos pouquinhos, né? Eu acho que tem muito a ver também com a sua confiança nos outros produtos, né? Isso. Mas o seu foco de trabalho, o foco do estoque que você tem, sempre é em cima do ômega 3, né? Para pronta entrega, né? Você tem essa preocupação de manter sempre o ômega em estoque, né? Isso. Eu tenho também a pronta entrega Daily Plus, né? Okay. Mas é uma quantidade bem pequena, porque eu sei, assim, eu sei a porcentagem mais ou menos de quanto que eu vendo a cada pedido que eu faço na Emo, eu sei mais ou menos quantos dele vai sair naquela remessa. E uma coisa que estão perguntando aqui, Marta, quando você vende um ômega, a Rejane que está perguntando, para uma pessoa que tem algum problema de saúde, né? Você falou aqui de depressão, labirintite, você deu alguns exemplos aqui, você recomenda só um ou você recomenda mais? Qual é a sua estratégia de recomendação? Então, a minha recomendação, a princípio, é uma cápsula por dia. Já justamente por conta disso, por conta do bolso da pessoa. E eu sei que se ela pelo menos tomar uma cápsula por dia, pelas experiências que a gente teve, que eu tive ao longo desses anos, ela já vai ter resultado. Incrível. Não precisa ficar com medo que ela não vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Só que eu aproveito. Quando a pessoa está muito atacada, eu chego na casa da pessoa e ela fala assim, olha, eu não aguento de dor de cabeça, eu tô com muita depressão. Aí eu dou uma sugestão. Eu falo para ela assim, olha, porque essa primeira semana eu recomendo você tomar um ômega de manhã e um à noite. Aí quando você melhorar, você pode tomar uma por dia, para acelerar um pouco o seu tratamento. E as pessoas gostam dessa sugestão. E aí elas não sentem tanto se elas tomam assim, o frasco inteiro tomando 2. Então, eu falo, olha, essa primeira semana, ou até você melhorar, toma 2 por dia. Depois você pode tomar uma por dia. E a maioria das pessoas fazem isso. Mas, o segredo uma do produto da Nutrilite é o ritmo, né?
A pessoa não pode achar que o ômega é remédio. O ômega vai atuar no corpo como se fosse um alimento, né? Ele não deixa de ser um alimento. Mas é importante aquela dose diária, né? Não adianta também tomar 3 num dia e ficar uma semana sem tomar. É a mesma coisa que era melhor nem ter tomado. Então, o segredo é um pouquinho todo dia. Agora, é claro e por que isso que dá certo. Oi? E por isso que dá certo, porque essas pessoas idosas, elas já têm o hábito de tomar todos os dias remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para isso, para aquilo. Então, o ômega já faz parte da medicação dela. Eu vejo aqui na minha mãe, todo dia de manhã, o ômega, o daily, o cálcio, o alho está em cima da mesa. Porque ela já toma o remédio de pressão dela, graças a Deus só toma esse, e ela já toma. Marta, só um instantinho. Marta, deixa só a gente fechar o microfone aqui de alguém que abriu. Só um instantinho. Não, continua não. Pronto, Marta, pode falar. Então, já faz. Então, por isso que dá certo, porque elas tomam certinho, certinho. E eu já aviso, eu falo assim: olha, se você não tomar certinho, não vai ter resultado. Tem que tomar todos os. Não, eu vou tomar certinho. Aí eu já falo: se você tomar certinho, você vai ter resultado. Então, todo mundo quer ter resultado, né? Eu acho que assim, eu lembro quando eu tive aí na sua cidade, que a gente até conversou sobre a sua estratégia, tudo, e uma das coisas que ficou muito marcado, que você falou, até por causa da propaganda, né? Tem concorrentes que vão para a televisão e empurram, né, os 5 frascos, 6 frascos, um monte de frasco. E eu acho que essa tua estratégia de indicar mostrar para a pessoa que é acessível, é importante. Isso. Porque a pessoa vê que a gente não quer empurrar, né? A gente quer que a pessoa use, tenha resultado, e se ela quiser comprar novamente, ela compra, né? Senão ela muda. Inclusive, as pessoas fazem muito essa reclamação, de que quando elas compram lá da televisão, vem 10, 12 frascos. Aí elas falam: Marta, dei embora para meio mundo, joguei fora porque eu tive que voltar a tomar o seu, porque aquele lá, muitos faz até mal, assim, os comentários delas, né? Que fez mal, que tinha... Uma pessoa disse que começou a ter uma dor no pé que ela não aguentava. Foi ver o ômega que ela estava tomando. Então, aí ela voltou a tomar o nosso ômega. Então, essas pessoas, elas podem... O grande segredo nosso, além da vitamina E, é que ele não tem gordura saturada, né? E ele não é extraído com acetona, né? Como muito ômega é extraído com acetona. Então, isso... E eu não acreditava, sabe? Quando eu vendia a outra marca que eu vendia, as pessoas falavam assim: eu tive muita dor no estômago, é normal? Eu falava: acho que a pessoa está tendo dor no estômago. Não acreditava. E depois eu fui descobrir, aí nunca ninguém... porque a outra marca que você vendia é conhecida como ter acetona na fórmula, né? Tanto é que derrete copinho, derrete isopor, né? E eu achava que era a qualidade do produto, e não era. Aí, quando eu descobri que o nosso ômega ele é extraído pelo processo de centrífuga, eu falei assim: tá explicado, nunca ninguém reclamou que tem dor no estômago tomando Nutrilite. Então, mais um ponto positivo para nós. Porque extrair usar acetona é um dos métodos mais baratos para extrair o ômega 3, né? Então, muitas empresas usam esse método, só que contamina o óleo de peixe, né? E aí, em vez dele fazer só o bem, ele vai também causar vai deixar alguma outra sequela do corpo, né? Não é saudável ingerir acetona, né? Ninguém quer. Com certeza não, né? Imagina uma pessoa, que nem as minhas clientes que reclamavam. Muitas delas tinham gastrite, úlcera. Você já imaginou aquilo ali cair no estômago?
Por isso que elas reclamavam que tinha dor no estômago. E como eu não sabia, eu insistia que não, que é porque ele estava fazendo uma cura ali no estômago, né? Por assim dizer. E depois eu descobri o porquê. Ainda bem que foi pouco tempo, só 2 anos, né? Que isso aconteceu, né? Tá. E Você, assim, e a proporção... na sua experiência aí, Marta, assim, você já deve ter pego muito casos de depressão, labirintite, como você falou, e tem, assim, outros exemplos que você acha que o ômega... Eu lembro até que você comentou uma vez que pessoas até que tiveram doença de Chagas, o ômega 3 já atuou Sim, positivamente, né? sim. Teve uma senhora que ela tinha doença de Chagas, inclusive essa tia minha que estava com a pressão descontrolada, ela tem doença de Chagas. Nunca mais ela teve problema. E tinha uma Não é senhora que que ela tinha cura, né, Marta? Só ajuda o organismo controla. a funcionar melhor, né? Isso mesmo. Então, tem uma senhora que a filha dela indicou para ela, e eu fui entregar na casa da mãe, e numa segunda entrega elas me contaram que a mãe tomou o frasco e foi foi no médico na cidade vizinha aqui de Campinas, médica especialista, e ela falou assim, e fez o ecocardiograma, tudo certinho, o coração da mulher que era super inchado, a médica lutou, falou assim para ela que tinha lutado por 10 anos para desinchar aquele coração e não tinha conseguido. Aí ela tomou um frasco do ômega e foi na médica, fez o ecocardiograma. Aí a médica falou assim, o que a senhora fez? Não fiz nada. Não, a senhora fez sim. O que a senhora tomou? Sempre eles desconfiam, né, de alguma coisa. Aí ela falou assim, não, eu só estou tomando o ômega 3. Um ômega 3 que eu comprei da Marta e tal. Aí ela falou assim, e interessante que elas levam o frasco para o médico ver. Ela falou assim, olha, dona, eu não me lembro agora o nome dela. Olha, dona fulana, 10 anos eu lutando para desinchar o coração da senhora e eu não consegui. E um frasco que a senhora tomou desse produto, o coração da senhora está normal, normalizou. Ela falou assim, não deixe de tomar pelo resto da sua vida. Tome pela sua vida inteira esse ômega. Então, os médicos, eles indicam, quando elas levam... Eu falei para vocês, né, que um médico que estava tratando de um senhor, ele tinha câncer nos ossos, estado terminal, tinha semanas de vida. Esse homem viveu 7 anos e meio a mais. No final da vida dele, o médico roubou uma cápsula, descobriu o que era, roubou uma cápsula e mandou para análise. E aí falou para a filha que foi esse ômega que fez o senhor viver com qualidade de vida sem dor por 7 anos e meio a mais. E ele Porque tinha diabetes ele, também. quando começou a tomar o ômega, eu lembro que você falou, ele já tinha o problema, né? Isso. Já tinha. Então, ele estava praticamente já em estado terminal. E ele tinha diabetes também, ele precisou cortar um pedacinho do dedo, né? E depois que ele começou a tomar o ômega, esse homem viveu assim dignamente. Ele morreu assim de um mal súbito, né? Mas ele não, ele viveu, ele teve dignidade, sem dor. O médico, quando né, pegou essa cápsula para testar, ele ficou espantado com o resultado, né? Que a melhora, né? E aí questionou a filha, né? O que ela estava fazendo, não foi? Isso, E questionou, não faço nada. Não, você está dando alguma coisa para o seu pai, porque os resultados dos exames não mentem. Porque o homem estava morrendo, agora não estava mais. Aí o que aconteceu, né? Depois de tudo isso, esse médico recentemente, antes da pandemia, ele foi para os Estados Unidos fazer um estudo lá.
E essa semana passada, a filha desse senhor me ligou, porque agora ela continua tomando ômega. E ela falou para mim, Marta, a secretária dele me ligou, porque elas se tornaram amigas, e ela falou assim para mim, que depois que ele descobriu esse ômega, ele foi para os Estados Unidos e ele começou a estudar pessoas que têm câncer no cérebro. E ele falou para a secretária que ele descobriu que as pessoas que tomam o ômega 3, né, o ômega verdadeiro, puro, o câncer não progride. Então, ele está assim, maravilhado com o estudo que ele está fazendo. E que em breve ele vai voltar. Aí a gente vai saber mais coisas a respeito disso. Você vê que coisa mágica, né? O seu trabalho, né, ajudou até a despertar, né, o interesse até de um profissional da área médica, né? Até para de olhar aquilo com cuidado, né? Tamanho foi o resultado que o paciente dele teve, né? E isso é verdade. Inclusive tem um livro chamado Anticâncer, né? De um médico francês, e ele teve um câncer raro no cérebro, e ele de fundo genético, o câncer dele, mas ele viveu muitos anos e prolongou a vida dele por causa do ômega 3. Inclusive, tem um livro que fala sobre isso. Inclusive, eu ganhei esse livro aqui de um médico amigo, né? Aqui mostrar aqui para vocês. Até o professor Silvio já falou desse livro. Aqui, ó. O Anticâncer. Então, e o poder da alimentação para prevenir alguns tipos de câncer. E esse médico é um médico francês, um psiquiatra francês. Ele tem um estudo muito grande sobre o câncer, sobre o ômega para depressão. Ele diz que o melhor remédio para depressão se chama exercício físico e ômega 3. Não adianta tomar só remédio de tarja preta. O remédio de tarja preta te tira do sufoco, né? Mas se você não mudar estilo de vida, não passar a comer melhor, não introduzir ômega 3 na sua vida diariamente e não tiver disposto a fazer exercício, dificilmente aquele processo depressivo ele vai sanar de vez. Então, muito legal você estar falando isso, porque isso já é né, os médicos aí que estudam, que acreditam no poder do alimento e da nutrição, já tomaram consciência que o ômega 3 é vital para equilibrar o corpo, né, no sistema cardiovascular, na imunidade, na parte hormonal, né? A mulher, se não quiser entrar em menopausa precoce, se os hormônios quiserem funcionar perfeitamente, o ômega 3 ajuda bastante, né? Até perguntaram aqui sobre tireoide. O ômega 3 não tem nenhuma contraindicação para quem tem problema de tireoide. Só a gente não pode prometer que vai melhorar o problema, né? Tem que... Então, mas, Simone, eu tenho também, entre as minhas clientes, tem comprovação médica que melhora. Por quê? Sim. Algumas pessoas que tomavam o Puran 200 e não sei quanto lá, depois que começaram a tomar o ômega 3, o médico foi reduzindo o Puran. Porque ele equilibra o organismo, né? Então, a gente só não pode prometer isso, né? Porque a gente não sabe como cada organismo vai reagir, né? Então, é importante a gente entender... Tanto é que foi surpresa, né? Para mim, quando ela me contou que os hormônios tinham baixado, né? E também para menopausa, mulheres que estavam assim, tirando a roupa por causa dos calorões, depois que começou a tomar o ômega 3, a coisa não acalmou, né? E quanto ao câncer, ainda complementando uma coisa que eu esqueci de falar, que aquele médico que está fazendo o estudo falou para a secretária, ele falou que ele está descobrindo que, além do câncer não progredir, pessoas que usam o ômega 3 não desenvolvem câncer.
É o estudo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Esse médico francês, nesse livro, fala muito disso. E a importância das pessoas que têm histórico de câncer na família, histórico de Alzheimer, tomarem ômega desde cedo, né? Por isso que é um produto que não deve ser usado só como corretivo, né? O suplementação de ômega 3 deve ser... Daquela antiga, não falei o aparelho, mas deixa a gente desligar aqui um pode áudio. dar no inteiro, porque essa televisão é limitada. Deixa eu só desligar aqui, senão atrapalha a gravação. Vamos lá. Então, assim, o uso do ômega 3 ele é muito importante para prevenir, né? Então, a ação maior do ômega está na prevenção, e claro, mas que ele pode agir na correção também, né? Então, mas é muito importante as pessoas se conscientizarem que a prevenção é mais importante do que qualquer outra coisa, né? A gente tem que agir na frente, né? O cardiologista, ele, ao ver meus exames, ele falou, você é um gordinho perigoso, porque não tem nada. As taxas, apesar do seu sobrepeso, você não tem nada. Nada indica que... assim, então, por que ele falou que eu sou um gordinho perigoso? Porque não acusou nada nos exames. Ele perdeu o gancho de botar terror, né, Marta? Tem uma senhora que ela fala que ela tem a idade da Emma, porque eu falei para ela que a nossa empresa, ela tem agora já 86, final do ano passado. Tinha 85 anos. Aí ela falou, eu tenho a idade da sua empresa, 85 anos. E essa senhora, se ela não toma o nosso ômega, porque como ela é aposentada, às vezes acaba, né, depois dos 3 meses, e ela passa 1 ou 2 semanas. Eu já falei que para ela eu pego o dinheiro depois, não tem problema. Porque ela é uma das clientes antigas. Mas ela falou, Simone, que ela fica até 8 dias, 9 dias sem ir ao banheiro se ela não toma o nosso ômega. E ela também tinha um problema de erisipela, que todo mês ela tinha que ir tomar uma bezetacil, porque a perna dela ficava desse tamanho, inflamada e vermelha. Essa senhora não podia nem viajar mais. Depois que ela toma o ômega, ela já foi viajar, a perna dela vive assim, na mais normalidade possível, o intestino dela funciona. Aí, há pouco tempo, ela falou para mim assim, que ela foi no médico e levou os exames. A hora que ela deu os exames assim para o médico, ela falou, um médico novinho, 20 e poucos anos, o médico disse que olhava nos exames dela assim, olhava para ela, olhava no exame, olhava para ela. Ela falou assim, vixe, doutor, eu tô tão mal assim, o que eu tenho? Ele falou assim, não, os exames da senhora tá melhor que os meus. E aí caiu na risada, sabe? Porque ela falou, então, Marta, esse produto, ela falou assim, ela falou assim, me devolveu a vida, porque eu voltei até a viajar, coisa que eu não podia mais sair de casa. E assim como o ômega, o dele é muito importante como prevenção, porque eles melhoram o organismo como um todo, né? Então, não é que ele cure as doenças, o próprio corpo fica mais forte e o próprio organismo vai ter força para combater aí, né, as enfermidades, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado só para não prometer, porque a gente não sabe como cada organismo vai reagir, né? Eu acho que o equilíbrio que a gente tem no corpo vem muito a ver com o equilíbrio que o ômega proporciona em grandes sistemas do corpo, né? Tem aqui depoimento que a ginecologista indicou o ômega 3 na gravidez, né, de uma pessoa, a Mari, né, de São Paulo, tá falando aqui, a Nesil, acho que é Nesita, deixa eu ver aqui o nome direitinho, Neusita, falou que o pediatra indicou ômega 3 para a filha dela de 11 anos.
O ômega 3 é muito usado para crianças com desatenção, crianças com até com autismo, hoje em dia estão prescrevendo o ômega 3, mas é importante ter acompanhamento de um médico, né? Ginecologistas indicam ômega, porque o ômega é poderoso na gravidez para evitar depressão pós-parto. Então, assim, é importante a gente entender que o ômega 3 é importante para muita coisa, né? Inclusive, Simone, você falou aí do pediatra, né? Eu agora não me recordo o nome dele, mas nas viagens de comercialização, tinha um pediatra que toda viagem ele estava junto com a gente. Talvez até alguém aí do grupo lembre. E ele falou para a gente como que ele vendia ômega 3, né? Ele falou assim, olha, eu não posso oferecer para o bebê, né? Não posso indicar para o bebê. Mas assim que a mãe tem o bebê e me leva o bebê para ser consultado, eu já olho para ela, eu vejo que ela está a noite sem dormir, que ela está cansada, estressada, muitas delas entram em depressão. Então, o que eu faço? Eu falo assim, olha, para o seu bebê ficar bem, primeiro eu tenho que cuidar de você. Então, eu vou prescrever um ômega 3 para você. E aí ele já passa o nosso ômega, já vende para a mãe, e ele falou assim, a mãe volta aqui feliz da vida, porque assim, deu aquele descanso no corpo dela, aquela leveza, e ela ficou mais feliz para cuidar do bebê. Então, uma dica que ele deu também. Se eu não me engano, não é o Pedro Paulo, não lembro agora. Não tem problema, Marta, mas é importante o seu depoimento, né? O Duílio está falando aqui que tem uma irmã que está com depressão, e do Ilho, o ômega 3 e dele são os dois principais produtos para ajudar aí no trabalho com a depressão, e outras coisas eu te aciono aqui no privado, e aí eu te dou a dica aqui, né? Agora, basicamente, para a depressão é ômega dele, ajuda bastante, porque formam a base, né, do corpo, né? Então, vai ajudar o corpo a ter força para ele mesmo se recuperar, né? Isso mesmo. Inclusive, eu tenho um caso de uma senhora, uma daquelas que não conseguia dirigir era por depressão, né? Ela tinha perdido uma filha e ela não conseguia mais dirigir. Agora, uma outra senhora, ela era depressiva e ela tinha até tendências suicidas. O marido dela me ligou e falou, Marta, me falaram do seu ômega, né? Uma pessoa me indicou o seu ômega e eu saio para trabalhar e eu tenho medo do que eu vou encontrar em casa, na hora que eu chegar. Aí comecei a levar esse ômega para a esposa dele. As primeiras vezes, ela não saía de dentro de casa, era ele que me recebia. Lá pela terceira vez já foi ela. E depois ela veio me contar, feliz da vida, porque o médico tinha tirado até as taxas pretas, tudo dela. Por quê? Porque ela estava realmente, assim, totalmente diferente, controlada a depressão dela, com o uso do ômega. Estão perguntando aqui no chat, a partir de qual idade é recomendado o ômega 3? Assim, todo suplemento, né, dele, ômega, a Nutrilite recomenda a partir de 12 anos, principalmente suplementos que tem que engolir. Então, acho que é a Rejane que está perguntando. Mas, por exemplo, crianças que têm prescrição de médico por causa de déficit de atenção, é comum, Rejane, já a partir de 9 anos, poder conseguir engolir. A história do ômega é conseguir engolir, né? Então, uma criança abaixo de 9 anos talvez não consiga engolir, né? Infelizmente, a Nutrilite não tem a fórmula, né, sem ser em cápsula, né? Mas se a criança conseguir engolir com 6, 7 anos, se o médico prescreveu, não tem por que não, assim, é um alimento, né? Então, não Inclusive, naquele vídeo do Dr. Lair Ribeiro, ele fala, né, que até os netinhos dele tomam, só que eles tomam em gotas, né? Sim, porque existe em gota, né? Existe porque ele é adoçado, né? Para não ficar com gosto. Isso, Mas ele diz que é importante a criança tomar ômega 3.
Só que eu recomendo a partir da idade que a criança começar a engolir, conseguir engolir uma cápsula. Eu, por exemplo, a minha filha tem problema de concentração, né? Então, e eu comecei a testar se ela ia conseguir a partir dos 7 anos, mas ela só conseguiu tomar de maneira, né, perfeita, sem conseguir engolir a partir dos 9 anos. A partir dos 9 anos. Mas a gente tem crianças aqui no Rio que tomam por causa de, principalmente, psoríase, e essas crianças tomam. Tem criança que com 6 anos que toma, né? Mas foi treinada por causa do problema de saúde. Então, assim, não pode dar e não acompanhar, né? O pai e a mãe tem que exigir uma supervisão, né? Porque é uma cápsula, né? Então, exige uma supervisão. Agora, tem pais e mães que quebram a cápsula e misturam na comida e dão, porque a criança tem tanta necessidade, né? Que é o jeito de tomar, mistura lá no arroz e feijão e faz a criança comer. Mas o gosto é um empecilho, né? Meus diamantes, Simone, Wellington, meu boa noite, Marta, boa noite, a Damião aqui do Rio de Janeiro falando, parabéns aí, bem bacana. Eu queria fazer uma pergunta para a Marta, tá agora mais relacionada à parte de negócio, se você pratica o preço do ômega 3 que é sugerido pela empresa e se pessoas te procuram também para começar a comercializar o produto, ou se alguma pessoa já te procurou, ou se você costuma convidar alguém, alguma coisa nesse sentido em relação ao negócio. Como é que você age em relação a isso? Então, quanto a procurar para o negócio, essas clientes minhas não, porque já são pessoas idosas, né? Então, raramente, quando tem alguma pessoa que eu vejo que a pessoa consegue fazer o negócio, sim, eu indico. Mas a maioria não são pessoas assim que não têm mais condições de trabalho mesmo. E a outra pergunta? Com relação ao preço praticado, se você... Sim, eu pratico o preço da Emoi. Como eu entrego em outras cidades, né? Então às vezes eu coloco um pouquinho a mais por conta do combustível. Ou por causa, por exemplo, tem muitas clientes minhas que querem mandar para o parente lá no Paraná, ou então em muitos lugares aqui do estado de São Paulo mesmo, né? Então eu coloco um pouquinho, cerca assim, de R$20 o frete para o correio, mas eu já aviso a pessoa. Eu pago até um pouco a mais do correio, mas eu só cobro R$20 para o correio e a pessoa paga. Mas aqui na cidade eu não cobro para entregar, então o valor que eu vendo é o valor do catálogo da Emoi mesmo. Tá, e aproveitando a questão você utiliza alguma ferramenta de internet hoje, por exemplo, o próprio site, o website, para que as pessoas façam a compra diretamente? Ou não? Pelo que eu percebo, eu acho que você não utiliza desses recursos, né? Não faço isso, porque como eu falei para você, a maioria das minhas clientes são pessoas que, assim, muitas delas não têm nem acesso à internet, né? E outra coisa que eu faço um acompanhamento dessas pessoas, né? Eu não tenho só, assim, esse contato mais frio. Eu falo contato frio quando é só pela internet, sem contato. E então, por isso que agora eu comecei a utilizar um pouquinho as redes sociais, né? Mas assim, cara a cara mesmo. Obrigado, Marta, parabéns aí. Olha, você é uma inspiração para todos nós. Você realmente é uma fonte de motivação muito grande. Quero te agradecer muito aí realmente por essa brilhante palestra que você nos dá, os ensinamentos também, meus diamantes maravilhosos aí do lado de você. Realmente, obrigado aí pelas respostas e por esse treinamento espetacular aí e o exemplo que você nos dá. Obrigada, Damião. Eu que agradeço vocês, né, por me dar essa oportunidade. E pode ter certeza que eu também tenho aprendido muito com vocês, porque o que vocês fazem, eu não faço tão bem quanto vocês, né?
Eu faço, assim, eu tenho essa experiência com vendas, com esse trabalho, mas o que vocês fazem, talvez, aí, em termos de liderança, eu também aprendo muito com vocês. Parabéns para vocês também. Show! O Damião tem uma história importante aí com o homem por causa da esposa dele, que tem labirintite, né, Damião? Pois é, realmente, o ômega 3 eu acho que é o alimento mais usado na minha casa, né? Porque há muito tempo, né, aprendi com a Simone, graças a Deus. Então, a minha esposa ela tem uma labirintite muito grave, muito aguda, e ela chega a usar, muitas das vezes, no período mais crítico, 8 a 9 ômegas por dia. Então, a coisa realmente muito séria. Então, nós somos consumidores de ômega 3 há muito tempo e obviamente, Nutrilite, né? E um dos médicos... É importante falar, né, Damião, que essa quantidade aí tem suporte médico, né? Suporte médico. E um dos médicos, né, um ginecologista dela uma vez, perguntou o que ela fazia, né? Então, ela levou o ômega 3, ele ficou um pouco suspeito e pegou esse frasco do ômega 3, ele falou que viajaria para os Estados Unidos, e ele viajou para os Estados Unidos uma semana seguinte, e quando ele retornou dos Estados Unidos, ele passou em Buena Park, lá na Nutrilite, e ele voltou muito surpreso com o que ele viu por lá. E ele chegou ao ponto de dizer para ela que se ele adotasse, se ele prescrevesse esse ômega 3 para os seus pacientes, ele fecharia o consultório dele. Vê só o que ele fala. De tanto... Olha! O meu marido que sempre fala, né, que se o governo, ao invés de investir tanto em remédios, investisse num ômega de qualidade quanto da Nutrilite, para as pessoas, colocasse nos UPAs, nos postos médicos, as pessoas, eles teriam menos gasto com saúde, porque o ômega daria conta de muita coisa. Não, com certeza, né? Depressão pós-parto. Se o governo investisse no pré-natal das mulheres com ômega 3, doenças autoimunes, o resultado seria outro, né? Mas vamos fazer o nosso trabalho e conscientizar as pessoas, né? Porque realmente nosso ômega é espetacular, né? A gente costuma dizer que remédio vai na consequência, né? O suplemento com a nossa qualidade vai na causa, e por isso que ele transforma o corpo e consegue que as pessoas vençam as doenças, né? A Silvia aqui do Rio está perguntando, Marta, se você tem um horário que você indica para as pessoas, o que os seus clientes costumam tomar mais de manhã, de tarde, ou como funciona aí na maioria? Então, é muito assim, de organismo para organismo, né? Eu sempre falo para a pessoa assim, elas me perguntam, que horário eu devo tomar? Então, eu sempre indico 10 minutos antes de uma refeição ou à noite a hora de dormir, que é o horário que eu mais, que deu mais resultado para mim foi à noite. E eu peço para elas observar o organismo dela. Mas a maioria das pessoas assim aposentadas, se elas não têm problemas para dormir à noite, elas tomam de manhã, né? Então, é para não esquecer também, né? Isso, porque elas já tomam junto com os outros remédios. Que é melhor que... o Erlon perguntou aqui mais cedo, acabei pulando aqui, se nesse ano você já pegou alguma contraindicação, alguém que não pudesse ter tomado ômega, você já teve alguma experiência nesse sentido, Marta? Não, graças a Deus não, só com a outra empresa, né, que uma pessoa falou para mim que tomou aquele frasco da outra empresa e empolou o corpo, né? Eu fui, dei suporte para ela, retirei o produto, né? E devolvi o dinheiro, mas não teve assim nada demais também. Talvez era até alguma intoxicação que a pessoa tinha no corpo e jogou para fora, mas por via das dúvidas, eu não insisti com a pessoa. Mas com o ômega da Nutrilite... Pela experiência aqui, né? Se você pega uma pessoa que tem alergia a peixe, né? a crustáceo... Então, eu já falo para a pessoa que a única...
que a única contraindicação é se ela for alérgica a peixe. Não, eu como peixe tranquilo, então tudo bem. Nunca tive, nunca mesmo, nunca alguém ligou para mim e falou assim, olha, não tive resultado com o seu produto, esse produto me fez mal, nunca, nunca na vida, nesses 7 anos que eu trabalho com Nutrilite. É só elogios. Tem uma pergunta aqui no chat, a Jussara, sobre colesterol em criança. Jussara, ômega 3 equilibra colesterol bom e colesterol ruim, ele faz o equilíbrio, né, dos dois. Agora, se a criança está com colesterol muito alto, Jussara, e dependendo da idade da criança, talvez a melhor opção seja a nossa fibra, do que o ômega. Então, tem que avaliar aí né, a idade e o ômega, ele atua mais no triglicerídeo, né, para baixar do que no colesterol. No colesterol, ele equilibra o bom e o ruim, mas assim, né, é bom que a pessoa tome, né, mas aí tem que ver a idade da criança para ver se, de repente, a fibra não seria mais efetiva, porque é mais fácil de ingerir, no caso de criança, né? Majori está perguntando... Lombalgia, Major, é isso? Não sei se a Nesita está fazendo uma pergunta ou se ela está afirmando. Quem tem alergia a frutos do mar e peixe tem que procurar suporte médico. Na verdade, todo mundo que tem uma doença, né, principalmente doença grave, é bom buscar profissional da área de saúde, né? Que a gente sempre fala, o nosso produto é um suplemento, então ele não tem contraindicação quando a pessoa é saudável. Se já tem algum problema, e dependendo da gravidade do problema, é importante consultar o médico, né? Ou a nutricionista responsável pelo caso. Porque às vezes, por exemplo, como o caso aí da esposa do Damião, se a Lau tomasse 1, 2 cápsulas, que é a dosagem que recomenda, ela não teria resultado. Então, como a labirintite dela é uma labirintite grave e aconteceu muito cedo na vida dela, ela precisou radicalizar. Então, por isso que o suporte médico é importante, né? Quando tem um problema muito específico, né? A gente nunca pode, né, perder esse rumo aí. Todo o processo de dor, o ômega 3 atua, gente, mas ele não é um produto para dor, né? Ele vai atuar na melhora como um corpo geral. O ômega e o dele são bases nutricionais, por isso que eles são tão importantes, né? E eu tenho visto, Marta, você fazendo muita coisa no Instagram, né? Como é que tem sido esse momento seu de Instagram? Então, é assim, não parece, mas eu sou muito tímida para isso, né? Então, assim, eu percebi que eu preciso começar a fazer mais, né? Aí, essa semana passada, eu comecei a fazer uns vídeos e tal, e, assim, essa semana foi muito corrido, não deu para fazer, mas eu percebi que as pessoas começaram a me procurar no privado, me perguntar, algumas pessoas fizeram pedido, então dá resultado sim. Se eu coloco também no status do WhatsApp ou do Facebook, as pessoas perguntam, já vendi até a vitamina C, o ácido hialurônico, né, para clientes, por postar lá. Então, assim, dá qual é o teu resultado. Instagram, Marta? Qual é o teu Instagram? Você lembra? O quê? Qual é teu Instagram? Estão perguntando qual. Sim. Eu não lembro direito, não, mas sei que acho que é @Marta Hidalgo da Silva. Então, gente, procura lá. Se vocês não acharem, depois eu mando nos grupos para vocês. Tá? 10h24. Tá. Vou tentar ser mais frequente, mas eu tenho. Ó, a doutora Simone já achou aqui, Marta Hidalgo da Silva. Já estão te seguindo, Marta. Muito obrigada. Dá um like lá para mim. Então vocês veem, gente, vocês perceberam que o forte da Marta é o pessoa a pessoa, né? A história do produto foco, investir num produto. Eu garanto que se a Marta se especializar aí na internet, não vai dar conta, Marta.
difícil. E se você começar a usar a estrutura do site da EMA, eu te garanto que você vai dobrar aí seu faturamento aí para além da sua cidade, Marta. Não só a Marta, mas todos que estão na sala. Se fizerem uso das mídias sociais, né, dos canais digitais, vão potencializar suas vendas. Porque aqui nessa sala só tem gente que já tem uma movimentação, né, acima da média. Acima da média. Então, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? E, Marta, obrigado. Tá? Você foi espetacular. Marta, ó, se você for trabalhar o site da EMA com mais frequência e trabalhar aí as mídias digitais, você vai à prata sozinha, Marta. Com certeza. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade. E nunca imaginei estar aqui falando para uma sala aí de bate-papo, mas é muito, assim, o ômega é maravilhoso para ficar só com a gente, né? Nós temos que espalhar isso daí mesmo, para o Brasil afora, porque as pessoas precisam disso. E pode ter certeza que você vai estar levando saúde para as pessoas, e elas serão muito gratas eternamente.